Não, eu vou botar esse trecho aqui. Esses vídeos aí do G1, você não consegue. Deixa eu ver se eu consigo tirar Galera que está entrando aqui, dá um oi pra gente, fala de onde você está falando, de que cidade você é, se é a primeira vez que você está aqui. E se for a primeira vez que você está aqui, já dá um like na nossa live, se inscreve no canal. Se puder, faz um Pix, mas também, gente, se não puder, compartilha, curte, isso pra gente ajuda muito o nosso engajamento, beleza? Vou botar esse vídeo, conforme a gente estava falando aqui, sobre o como virou o movimento, né? O filme virou uma coisa de os caras pararem tudo para assistir, né? A premiação. Só se falou nisso durante muito tempo. É uma coisa que foi muito além, né, de um filme feito de forma da Globoplay, mas, né, ali o Brasil não tem altos orçamentos, né? Esse filme deve ter tido uma grana boa, até porque o cara é muito rico, né? Mas vamos lá. O que aconteceu com o filme, com tudo, né, Walter? A gente estava falando hoje, parece um filme do Glauber Rocha, né? Porque teve essa confluência do Oscar com a maior festa dionisíaca brasileira. E, como o Walter diz, isso foi sentido aqui. Todo mundo falava para mim, cara, o Brasil tá uma loucura, né? Eu não sei o que aconteceu, que esse filme virou um movimento pátrio. O Brasil abraçou esse filme. Mais uma vez, a questão da experiência coletiva no cinema. As pessoas não assistiram esse filme sozinhas em casa, numa plataforma de televisão. Elas foram ao cinema ver e tiveram a experiência coletiva do choque emocional um do lado do outro. O New York Times teve uma matéria sobre a mulher que foi assistir, a mulher que escreve a matéria e, de repente, uma pessoa do lado dela começou a segurar nela, porque ela precisou do contato humano. Então, esse filme, ele virou algo além dele, ele virou meio terra em transe, a gente estava falando, né? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Então, eu queria fazer um comentário sobre isso, que eu acho que a gente sobretudo, um canal de política, a gente fala muito de cultura aqui, a gente já teve outros programas de cultura que a gente vai produzir esse ano. O Luiz e a Karina, que são nossos colaboradores, estão lá na SXSW, daqui a pouco vão começar a mandar muito conteúdo sobre tecnologia, então a gente sempre fica ali na política, na cultura e na tecnologia. Mas eu queria fazer essa conexão entre cultura e política, né? Eu acho que o timing, principalmente no Brasil, do filme, foi muito foda, assim, porque chegou no momento em que estava rolando o indiciamento do Bolsonaro, a gente ficou, assim, desde os últimos 4, 5 meses, vamos chutar esse período, assim, a gente soube de muita coisa que realmente é difícil as pessoas entenderem o tamanho da violência, o tamanho... É difícil você não ter medo. Se você não é um bolsonarista alienado, e você acompanhou um pouco o noticiário brasileiro nos últimos tempos, e depois ainda veio o Trump para piorar a situação, e você não vê que o mundo está bem violento, bem extremista, bem, assim, não tem como você não ficar com medo, como ela falou, a pessoa do meu lado, a mulher falando que a pessoa do lado que segurou a mão dela, porque o filme passa muito isso, então você se transporta para aquela situação em que você não sabe, se você não tem... que o desaparecimento em épocas de períodos autoritários, né, como a gente teve aqui no Brasil, você não tem nenhum corpo para enterrar. Então, o que acaba acontecendo é que você se coloca, o filme, quando é muito bem feito, você se transporta para aquela família, principalmente para a pele daquela mulher e das filhas do Rubens Paiva, né? Eu acho que é um período ainda mais importante, que muito se discute sobre a questão da anistia. Então, é muito importante você entender que não dá para anistiar em 2025 absolutamente ninguém que participou do 8 de janeiro e da Operação Punhal Verde e Amarelo. Não existe anistiar quem quer atacar a democracia. Então, você realmente
enxergar como uma história real, que é o que eu estava falando agora há pouco, que é uma história realmente que aconteceu do Rubens Paiva, e entender que a ditadura era isso, que a ditadura destruía famílias. E ainda mais, quando você coloca como essa história, e vem a crítica do Chavoso, mas que eu acho que é muito relevante para atingir ainda mais pessoas, numa família de classe média, que é onde as pessoas começam a se identificar, a se enxergar, essas pessoas que gostam de cultura, até essas pessoas mais à direita, não os extremistas, mas estou falando do antigo tucano ali, que não é nenhum alienado, e enxerga isso, faz até lembrar o que acontecia, né, dos fatos históricos, e principalmente para a nova juventude, que ainda é muito alienada a tudo que aconteceu. Então, um filme muito tocante, a gente assistiu no cinema, a gente se emocionou muito, as pessoas que estavam no cinema estavam muito emocionadas, é aquele filme que quando acaba não é todo mundo que vai embora, né? As pessoas ficam no filme, sentada pensando na vida, pensando no filme. Ficam tentando entender, né? Conectando o filme à sua própria vida, alguma experiência, sei lá, com memórias e tudo, é aquele momento que a pessoa fica ali paralisada, assim. Mas o que eu queria complementar meu comentário sobre uma coisa que tem acontecido muito no Brasil, que é assim, o bolsonarismo trouxe junto, a gente tem o Zona Curva há 14 anos, né? E o Zona Curva tem muito material, matérias, teve entrevistas com pessoas, agora em vídeo, falando sobre esse período da ditadura que marcou muito a história brasileira e trouxe muitos problemas, inclusive em vários aspectos da sociedade. Tudo. Então a gente sempre teve esse debate aqui. E tem uma parcela da população, até o pessoal mais velho, que sempre veio com esse discurso no sentido de que quem sofreu era músico vagabundo, era terrorista, era guerrilheiro, teve guerrilha, tudo. E várias pessoas chegavam a escrever, principalmente no Facebook, onde o esgoto é muito a céu aberto, para falar a verdade, muita gente falando assim, eu vivi bem aquela época não era assim, eu não me metia com vagabundo, eu não me metia em política, então eu vivi bem, era uma época boa. E a pessoa confunde a situação social, política e econômica do país com a sua própria vida, né? Você pode viver bem até, um filme que demonstra muito isso é aquele Zona de Interesse, né? O cara é um nazi do lado do campo de concentração e leva uma vida burguesa como se nada tivesse acontecido. Isso pode acontecer. Você pode viver de forma... Negacionismo, alienação é o que mais as pessoas fazem geralmente na vida. É uma praga, inclusive hoje. Porra! Só que a pessoa, o filme te coloca dentro dessa história, entendeu? E você vê que podia acontecer com você. Daí isso cria essa conexão das pessoas. Então esse discurso, que é um discurso alienante, um discurso assim, poxa, né? Mas daí vem aquela história, se fosse uma ditadura de esquerda, você passaria pão. Eu não passaria, entendeu? Eu prefiro sempre viver no sistema democrático, eu sou jornalista, e uma bosta qualquer tipo de ditadura, entendeu? Eu sou um cara de esquerda, mas eu também não gosto de ditadura de esquerda. Então... Até porque ditadura é ditadura, não importa. Tudo aquilo que te tô fazendo bem fazer... social, mas não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de ir e vir, todo tipo de liberdade. Não tem liberdade de expressão. Até liberdade de expressão. É muito mal colocado. Eu ia falar liberdade de expressão e como se ele tivesse sequestrado de novo, outro termo. Sequestrar a bandeira, a camiseta do... A liberdade de expressão que virou um termo que você tem que usar outro agora, né?